Boa tarde. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2020. Sou o professor Danilo Vendrame Tonholo e eu vou falar a vocês sobre musicalização em qualquer idade. Então veja, eu me musicalizei aos 11 anos de idade com o violão clássico, aos 15 eu iniciei o piano, aos 17 o acordeon e aos 30 pratiquei a técnica do órgão. Então eu passei por professores particulares que me musicalizaram corretamente. Depois eu fiz o Conservatório Dramático Musical de São Paulo, piano. E lá a professora Selma Asprino, que era discípula de Fritz Jank, também era organista, ela me estimulou ao órgão. E pratiquei a técnica do órgão também. E aos 17 anos eu iniciei o acordeon, por ser de família italiana e gostar muito. Então, mas sempre pelo lado clássico. Óbvio, a gente toca músicas popularescas também, né, músicas nacionais, regionais, mas a preferência é a música erudita dos grandes mestres. E depois eu também fiz psicologia. Então o que ocorre? Eu estou em São Paulo, no Brasil. Mas eu tenho a dupla cidadania italiana e eu já vivi na Itália também. Aqui eu passei pelo Conservatório Dramático Musical de São Paulo como escola e depois a Unesp. E na Itália eu fiz com o maestro Paulo Gandolfi no Instituto Cláudio Merulo aulas de aperfeiçoamento. Isso no ano de 1998. Enfim, não vou detalhar meu currículo porque ele é extenso. Mas os fundamentos do porquê a musicalização é para qualquer idade, porque ela é tão importante como a alfabetização. Aqui no Brasil existia a música nas escolas. E o programa de ensino musical foi criado pelo grande maestro compositor Heitor Villa-Lobos. Ele criou esse Programa Nacional de Música. Haviam aulas de canto orfeon ou orfeônico nas escolas, onde se preparava os jovens, as crianças, para o cantar em conjunto, porque música é canto. O princípio de tudo é a voz humana, e música flui através da pessoa. Eu sou música. Os gregos falavam que o significado da música vem do grego musique, que quer dizer manifestação das musas. Para eles já era algo metafísico, transcendente, espiritual, a manifestação da música. Vinha a poesia primeiro e com as liras, poucas cordas feitas de tripa de animais, alguém acompanhava o rapsodo, que contavam histórias que transmitia oralmente a cultura dos gregos. Então a música começou como acompanhamento do canto, depois foi sendo aprimorada. Então o que ocorre? O maestro Heitor Villa-Lobos criou esse currículo nacional de música para o Brasil, e tem um vídeo antigo no YouTube da TV Manchete que chama Villa-Lobos, o Índio de Casaca. Quem quiser conhecer isso a fundo, assista esse vídeo que vocês vão apreciar muito. Inclusive aqui até eu consegui alguns livros do canto orfeônico. Esse aqui realmente feito por Heitor Villa-Lobos. Comprei num sebo. Solfejos originais e sobre temas de cantigas populares para ensino de canto orfeônico. Havia outros livros antigos, de Judith Morrison Almeida, Aulas de Canto Orfeônico, para as 4 séries do curso ginasial. Um outro escritor de Introdução ao Canto Orfeônico, Teoria do Solfejo e Sua Prática, de Nelson Montmorency. Professor efetivo de canto orfeônico no Instituto de Educação, Dr. Álvaro Guião, de São Carlos, e de Educação, Psicologia e Pedagogia na Escola Normal, Dr. Pirajá da Silva, de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo. Eu
consegui esses livros e eu já os usei, sim, musicalizando crianças, formando um coral numa instituição, isso fazem 5 anos. Então, veja, a música é tão importante como a alfabetização, por quê? Porque a música, antes da música, a arte, e a arte significa aquilo que o homem faz por inteiro, ela permite a expressão das emoções. A escola oferecida de ficar sentado, ouvindo um professor, né, alguém que doutrina, que professa o professor, né, ela serve às faculdades intelectuais. Por isso havia a música para servir às faculdades emocionais. E segundo o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, existem 2 tipos básicos de personalidade, a extrovertida e a introvertida. A personalidade extrovertida, a energia flui para fora, para o mundo. Então, os esportes são o melhor canal, onde a criatividade é expressa através da atividade psicomotora. A educação física, já diz, educação do corpo, física. Isso é ótimo para os extrovertidos, mas para os introvertidos não é. Os introvertidos são mais quietos, mais retraídos, mais distante do coletivo, são mais individuais, e aí entrariam as artes. Por isso é importante haver artes no currículo de uma boa escola nacional, vamos dizer assim, para que os introvertidos encontrem a sua criatividade. Então, é essencial que houvesse música na escola. Em outros países existem. Mesmo na Itália, todo mundo é musicalizado. As pessoas, quando se dirigem às suas festas religiosas, aos cultos religiosos, cantam afinadamente, de uma maneira extraordinária. E afinado, lógico, isso dá um imenso prazer. A música se torna do coral maravilhosa, junto ao órgão, por exemplo, né? Então, isso é uma expressividade emocional muito importante. Nessas práticas da musicalização, existe a teoria musical, como existe a alfabetização, conhecimento das letras, do alfabeto, das vogais, das palavras, dos sons, e o modo de grafá-los, escrevê-los. Na música, a mesma coisa. Existem as notas musicais e nós devemos praticar de uma maneira teática, que é a junção da palavra teoria e prática. Vivenciar através de solfejo cantado, de desenvolvimento do ouvido e da voz. Ser músico é desenvolver a voz e a audição, como para quem lida com artes plásticas, vai desenvolver o desenho, que é aprender a ver. O músico é aprender a ouvir, distinguir sons. Então, por isso precisa sempre a teática musical, a vivência musical sonora. Por isso toda a sala de aula deve ter um piano. Nos conservatórios tem, nas escolas deveriam ter também, para que seja feito o exercício, a princípio, quando começa a se ensinar a musicalização, nós aprendemos por imitação. Aprendemos a imitar os sons, mesmo sabendo se é um dó, um sol, um ré, um si, mas o piano é o que dá o início, a proposição do som vibrante para a canção ou para o solfejo que vai ser cantado, né? Recitado musicalmente. Então, existem algumas formas de pedagogia que já abordam a parte emocional. Há uns 25 anos atrás, o psicólogo norte-americano Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional. E ele foi difundido e até via muitas pessoas, às vezes, nas conduções com o seu livro, bem grossão, Inteligência Emocional.
Eles começaram a perceber a importância de que há outras inteligências além da intelectual, do QI, que é o coeficiente intelectual. E muitas coisas foram questionadas, como avaliação nas escolas, quer dizer, uma prova intelectual prova o quê? Memória apenas? Ou conhecimento também? E as outras habilidades das pessoas, como poderiam ser medidas? Então, a partir da inteligência emocional se perceberam múltiplas inteligências, a teoria das inteligências múltiplas. E existem aproximadamente 11 delas. E inteligência intrapessoal, eu comigo mesmo, inteligência interpessoal, eu com o outro, inteligência pictórica, de desenhar, aprender a ver e desenhar, inteligência musical, aprender a ouvir, cantar e fazer música, inteligência a psicomotora, o uso das mãos e dos pés, no futebol, por exemplo, no voleibol, nos esportes, né, no golfe, beisebol, para os extrovertidos. E para os músicos que aí secundariamente depois da voz querem escolher um instrumento musical, usar as mãos para dedilhar um violão, um piano, um órgão, usar o arco tocando um violino, um cello e etc. Ou até para o maestro reger uma orquestra. Então, há um chamado nas crianças. Se os pais souberem perceber e orientar, isto vai ser de grande importância no desenvolvimento psicoemocional e motor das crianças. Então, o chamado é a vocação. Vocação vem de vocare, do latim. O chamado é aquilo que me toca, me fascina, me prende e obsessivamente, de um modo positivo, eu quero vivenciar aquilo muito. Como a gente aprende, né? Existem hábitos, que é aquilo que você faz sempre, repetidamente, e gosta. E quando ele é ruim para você é chamado de vício, e quando é bom é chamado de virtude. E virtude vem do latim virtus, que é força, é onde encontramos forças, certo? Então, eu estou dando essa pincelada na vocação musical, na musicalização em qualquer idade, porque principalmente aqui no Brasil nunca existiu, foi muito pouco, foi banido há tempo a música nas escolas. Quando eu estava no primeiro ano primário em 73, ainda havia a bandinha na escola do estado que eu estudava. Depois desapareceu e nunca mais existiu. Então, em qualquer idade, porque é a mesma coisa que uma pessoa pode se alfabetizar em qualquer idade, aprender a ler, escrever, interpretar um texto, não ser um analfabeto funcional, mas um alfabetizado completo. Você pode fazer isso em qualquer idade, né? Você pode se musicalizar em qualquer idade também. Como a prima de uma senhora amiga minha, ela já tinha mais de 80 anos, ela disse, olha, eu comecei a estudar piano com 70 anos. Aos 78 eu tirei meu diploma. E ela continuou a tocar o seu piano como uma fonte de criatividade, prazer. Como dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, a arte é um verdadeiro refúgio perante as tribulações da vida. E é onde você se ancora, se centraliza, entra no seu centro, para não se diluir no social e na coletividade. Porque o avanço nunca é coletivo e social. Com o passar das idades, as décadas da idade da pessoa, ela vai se tornando individual. E aí o processo de individuação descrito por Carl Gustav Jung, o psicólogo suíço. Então a arte é uma verdadeira âncora para isso. Seja a escultura, seja a poesia, a recitação de poesia, seja o canto, seja o tocar o seu instrumento ou seus instrumentos prediletos, né? Como eu disse, eu sou um múltiplo instrumentista. Na Europa é muito comum. Por quê? No conservatório todos passam pela prática do piano, para que nas teclas brancas e pretas você visualize os tons, os semitons e a estruturação dos intervalos para a formação das escalas. Então é muito comum e todos passam até o 5º ano de piano nos conservatórios musicais.
Os conservatórios, existiam muitos aqui em São Paulo, em outros estados, hoje em dia existem poucos. Mas a palavra já diz, conservatório musical, aquele que conserva a música, que cultua, que protege, que guarda os arquivos da arte, da música. Como eu estudei, tinha o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Dramático e musical, porque ele trabalhava o teatro, trabalhava a dança também, certo? Então, expressividades artísticas, excelente para os introvertidos. Então, no meu canal do YouTube, está no meu nome, Danilo Vendrame Toniolo, tem em torno de 95 vídeos, tem algumas palestras de psicologia, outras sobre história da música, história do acordeon, e eu gravei muitas peças musicais no acordeon e no violão, e ultimamente no piano. Eu nunca pensei em gravar no piano, mas gravei um vídeo lá para ver como ficava e acabei deixando. Apesar que foi quando meu piano chegou e estava ainda desafinado. Mas, enfim, eu resolvi deixar lá. Então, é muito importante o estudo da música para o encontro consigo mesmo, com as suas emoções, com a sua criatividade e a sua imaginação. E abrem-se caminhos maravilhosos para a pessoa que leva a sério o estudo da música, né? Nós temos alguns artistas excepcionais, como eu lembro do Nelson Freire, grande pianista, né? Ele, parece que era isso, de Minas Gerais, e ele era um introvertido. Eu assisti, tem um vídeo sobre a história dele, e ele cita que ele não era como as crianças comuns. Ele era tímido, ele não era ligado a brincar na rua ou jogar futebol. Eu também era assim. Eu não me sentia bem com os moleques de rua. Eram muito estúpidos, agressivos, e muitas brincadeiras eram de mau gosto, desagradáveis, enfim. Eu ficava até longe, mas quando eu descobri aos 11 anos o violão, com um amigo meu que tocou uma peça, né? Aquilo ativou a minha vocação, o meu gênio interior, e aquilo me obcecou de uma maneira extremamente positiva e boa. E até hoje estudo música, estou avançando com o repertório de outros compositores clássicos, que é muito bom, muito gostoso. Então, o meu intuito é encorajar as pessoas a estudar música. E na minha infância e pré-adolescência, adolescência, não existia nem computador no Brasil. Então a gente só podia contar com o professor ou alguém que tocasse. Poderia ir até o Teatro Municipal, e o que também abriu uma experiência maravilhosa para mim. Acho que desde os 12 anos eu descobri o Teatro Municipal, e aí eu ia toda segunda-feira assistir segundas musicais. E estar no teatro musical era maravilhoso, pela beleza, pelo ambiente, pelas pessoas que eu via lá, que eu gostava muito. Tinham pessoas delicadas, refinadas, chiques, bem vestidas. É assim que é minha personalidade, é assim que eu gosto. Então era um ambiente muito meu, e é até hoje, né? Se eu for no Teatro Municipal, na Sala São Paulo, no Teatro São Pedro, enfim, qualquer teatro, eu gosto de assistir concertos, ópera, recitais. Como tem gente que gosta do carnaval e do futebol, os extrovertidos, eu que sou introvertido gosto de uma sala de concerto. Porque é uma noite muito glamurosa, muito cheia de alegrias, de felicidade, de emoções vibrantes e gostosas. E ainda mais nesta época que as pessoas não estão com tanta liberdade de expressão, principalmente os jovens, as crianças têm observado, então estudar música é muito importante. E vejo pessoas que estão me procurando para estudar música, e fico muito contente, e faço votos que essas palavras os estimulem. Eu falo espontaneamente a partir do meu conhecimento, da minha experiência de 43 anos como músico e 27 como psicólogo.
não é? E também sou membro da Ordem dos Músicos do Brasil. Eu valorizo isso, esse OMB, Ordem dos Músicos do Brasil, porque há muita ignorância a respeito, mas é necessário ter conhecimento para não ignorar mais. Então, para você conseguir o seu OMB, é a prova de teoria musical escrita, prova de solfejo, se for popular é primeira e segunda parte do método Pascoal Bona, e se for clássico as 3 partes. E há uma terceira prova de prática de instrumento, ou de canto, ou regência, enfim. E você, para ter o OMB, você tem que passar nas 3 provas. É uma tentativa de controle de qualidade da musicalidade e dos professores também, né? Então eu me empenhei, consegui o meu OMB com muita alegria, com muito orgulho, já tenho ele há uns 8 anos mais ou menos, e eu acho que é uma meta que anima-nos a seguir, a avançar, né? E seja você chamado a estudar música, faça isso com bastante empenho, com bastante atenção, com bastante alegria, porque estudando e praticando a música é que vão emergir as camadas profundas do nosso inconsciente e vamos descobrir esferas maravilhosas que vão nos surpreender e nos dar aquela firmeza interior psicológica perante as tribulações da sociedade em que se vive, que nem sempre é positiva, alegre ou saudável, né? Então, pelo menos nós vamos ter um núcleo de sanidade, um núcleo de emoções positivas, um núcleo de criatividade e um momento religioso, sim, porque a palavra religião vem de religare. Religare o quê? O que está dentro com o que está fora. Então você ancora seu inconsciente na expressividade criativa e artística. E seja o seu piano, o seu violão, o seu acordeon, o seu trompete, a sua flauta, o seu trombone de vara, o seu violino, o seu cello, você ali se centraliza. Ali você se torna ativo, radiante e harmoniza seu estado emocional e energético. Então, a atividade, o momento que você pratica a arte, você ativa o seu círculo hermético, seu círculo de força, e você se torna ativo e radiante. Então, a partir disso, você está sempre fortalecido, senhor de si, senhor de seu mundo interior, de sua criatividade. E externamente, como profissão, o músico que se devota, se aprofunda e estuda com afinco, pode ter uma carreira gloriosa, em todos os sentidos. Primeiramente, realização pessoal, irradiar alegria e felicidade para os que estão na plateia, os ouvintes, porque esses são os que gostam, mas não estudaram. Então eles ouvem o produto, a música pronta, e se deleitam com aquilo. Isso é extremamente terapêutico também. E mesmo exercer a música, a sua atividade artística, é algo de assistência, assistencialidade, que a gente irradia energias, sentimentos, e você vê no final da sua apresentação os aplausos, o aparecimento de fãs, pessoas que querem seu autógrafo. Já passei por tudo isso e continuo fazendo aqui o melhor que eu posso, com as minhas melhores palavras, boas e conscientes intenções. Vamos estudar música, porque nós vamos encontrar virtudes, liberdade, amor e alegrias que são geradas a partir de nós mesmos, porque é mágico você pôr a mão no seu instrumento ou abrir a boca para cantar e poder cantar. E mesmo que seja em coral, em coro, em conjunto, porque os que também gostam de cantar, mas não vão ser solistas, no início vão ter o coro, pois todo conservatório sempre tem um coral e uma orquestra.
a tocar junto e aprender algo muito importante que é disciplina, respeito ao próximo, respeito ao outro, porque a partitura musical orquestral, o canto polifônico ou harmônico bem escrito, tem a hora de cantar e as pausas, que é a hora do silêncio, onde um canta, o outro respeita o silêncio, e toca-se e respeita o outro, aos compassos de espera. Então, a gente, como eu brinco, às vezes nós passamos a ver o mundo como analisamos e aprendemos e executamos uma partitura musical, com muito respeito, muita delicadeza, nobreza e emoções extremamente positivas. Então reflitam sobre isso. Quem quiser, eu vou publicar no YouTube esse vídeo daqui a pouco. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like para que ele possa ser divulgado a outras pessoas, porque eu sei que essas palavras, essa pequena palestra, preleção, é extremamente valorosa. E deixem lá seus comentários e podem até entrar em contato comigo e vir estudar música comigo também, quem se sentir tocado ou sentir o chamado. Então faço votos que esse vídeo seja muito proveitoso aos que têm a música, a arte como vocação, como chamado de vida. Meu boa tarde a todos. Muito obrigado.